O reino animal é cheio de surpresas. Sabiam que o polvo tem 3 corações? É verdade. Estas criaturas inteligentes usam os seus múltiplos corações para bombear sangue pelo corpo, mesmo quando estão a espremer-se por espaços apertados. E por falar em animais incríveis, não nos podemos esquecer dos cheetahs. Estes felinos elegantes são os animais terrestres mais rápidos do mundo. Imaginem um cheetah a correr ao lado de um carro. Facilmente ganharia a corrida. Isto é apenas um vislumbre do fascinante mundo animal. Das profundezas dos oceanos aos picos das montanhas mais altas, os animais desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver e prosperar. Cada espécie tem a sua própria história para contar, uma história escrita no seu ADN ao longo de milhões de anos. Alguns animais desenvolveram camuflagem para se misturarem perfeitamente com o ambiente, enquanto outros possuem força e velocidade incríveis para capturar as suas presas. O reino animal é uma prova da força da seleção natural e da pura diversidade da vida no nosso planeta. Preparem-se para se maravilharem enquanto viajamos até ao coração da natureza e descobrimos os segredos por detrás destas adaptações incríveis. Vamos explorar o mundo dos mestres do disfarce, campeões de resistência e criaturas com capacidades de comunicação que rivalizam com qualquer tecnologia moderna. Preparem-se para ficarem boquiabertos com as maravilhas do reino animal. Alguns animais são mestres do disfarce, confundindo-se na perfeição com o que os rodeia. Os camaleões são um exemplo clássico, mudando a cor da sua pele para combinar com o ambiente. Esta camuflagem ajuda-os a evitar predadores e a aproximar-se sorrateiramente das suas presas. Outro mestre do disfarce é o polvo mímico, que consegue mudar tanto a sua cor como a sua forma para se assemelhar a outros animais. Pode até imitar os movimentos de uma serpente marinha venenosa ou de um peixe linguado. Outros animais desenvolveram uma resistência incrível, o que lhes permite sobreviver em alguns dos ambientes mais hostis da Terra. Vejam o tardígrado, por exemplo. Esta criatura microscópica consegue suportar temperaturas extremas, radiação e até mesmo o vácuo do espaço. Como é que consegue? O tardígrado tem uma capacidade notável de entrar num estado de animação suspensa, em que o seu metabolismo abranda para quase zero. Outro campeão de resistência é o axolote, um tipo de salamandra que consegue regenerar membros perdidos. Imaginem perder um braço e ele voltar a crescer na perfeição. Os cientistas estão a estudar as capacidades regenerativas espantosas do axolote, na esperança de um dia poderem aplicar este conhecimento à medicina humana. Estes são apenas alguns exemplos da resiliência incrível que se encontra no reino animal. O reino animal está repleto de caçadores habilidosos, cada um com as suas técnicas únicas para capturar presas. O peixe arqueiro, por exemplo, é um verdadeiro atirador de elite da água. Ele cospe jactos de água aos insetos acima da superfície, derrubando-os para a água para serem comidos. Estes peixes conseguem ajustar a força e a precisão dos seus cuspidelas, dependendo da distância e do tamanho do seu alvo. Alguns animais não são apenas caçadores, mas também arquitetos, construindo estruturas complexas para abrigo e proteção. Vejam as térmitas, por exemplo. Estes pequenos insetos constroem montes enormes que podem atingir vários metros de altura. Estes montes têm temperatura controlada com uma rede de túneis e câmaras que fornecem ventilação e regulam a temperatura. Depois temos as aves tecelãs de África, conhecidas pelos seus ninhos elaborados tecidos com ervas e ramos. Estes ninhos são frequentemente suspensos nas pontas dos ramos, proporcionando proteção contra predadores. A ave tecelã macho passa dias a tecer o ninho, na esperança de atrair uma companheira com as suas capacidades arquitetónicas. Os animais podem não comunicar com palavras como nós, mas desenvolveram formas fascinantes de enviar mensagens uns aos outros. Os golfinhos, por exemplo, usam um sistema complexo de cliques, assobios e linguagem corporal para comunicar.
Conseguem até usar ondas sonoras para criar imagens nas suas mentes, como uma forma de ecolocalização. As abelhas também são excelentes comunicadoras. Quando uma abelha encontra uma boa fonte de néctar, regressa à colmeia e executa uma dança agitada para dizer às outras abelhas onde a podem encontrar. A direção e a duração da dança indicam a direção e a distância até à fonte de alimento. É como um mapa codificado em movimento. E não nos podemos esquecer das baleias, uns dos maiores animais da Terra. As baleias jubarte são conhecidas pelas suas canções melancólicas, que podem viajar quilómetros através do oceano. Pensa-se que estas canções desempenham um papel no acasalamento e na navegação. Imaginem o oceano cheio de sons de canções de baleia, uma sinfonia de comunicação. O reino animal é uma sinfonia da vida, uma grande orquestra de diversidade e adaptação. Desde os insetos mais pequenos às baleias maiores, cada criatura desempenha um papel vital no equilíbrio da natureza. As formas complexas como os animais se adaptaram aos seus ambientes, os seus comportamentos únicos e os métodos de comunicação nunca deixam de nos surpreender. Vimos como o polvo usa os seus 3 corações para navegar no seu mundo aquático, como a velocidade do cheetah o torna um caçador formidável e como a camuflagem do camaleão lhe permite desaparecer no meio ambiente. Maravilhamo-nos com a precisão do peixe arqueiro, a perícia arquitetónica da térmita e a construção complexa do ninho da ave de Ceylon. E quem pode esquecer as formas fascinantes como os animais comunicam, os cliques e assobios dos golfinhos, a dança agitada da abelha, as canções melancólicas da baleia jubarte. Tudo isto são provas da ingenuidade e complexidade do mundo natural. À medida que aprendemos mais sobre o reino animal, ganhamos uma maior consciencialização da interligação de todos os seres vivos. Não estamos separados da natureza, mas sim integrados nela. As nossas ações têm um impacto direto no delicado equilíbrio dos ecossistemas e na sobrevivência de inúmeras espécies. É da nossa responsabilidade proteger a incrível diversidade da vida na Terra e garantir que as gerações futuras podem continuar a maravilhar-se com as maravilhas do reino animal. Ao aprender com os animais, ao estudar as suas adaptações e comportamentos, podemos compreender melhor o nosso próprio lugar na complexa tapeçaria da vida. Esforcemo-nos todos por sermos melhores guardiões do nosso planeta, por viver em harmonia com a natureza e por garantir que a sinfonia da vida continue a tocar durante as gerações vindouras.